Quando o meu bebê vai dormir a noite inteira? Essa é uma pergunta muito especial de se fazer, realmente vocês devem se fazer, e eu vou responder para vocês agora. Vocês seguindo, né, todo o método, a rotina, janela de sono adequada, a rotina de mamadas efetivas, principalmente, o horário para iniciar o sono noturno, o horário para iniciar o dia, enfim, fez tudo certinho, né? A gente espera que o bebê ele comece a dormir naturalmente a noite inteira. Então ele sozinho vai eliminando as mamadas noturnas. Ele vai começar, né, mamando a cada 3 horas durante a madrugada, 3, 4 horas durante a madrugada. Depois ele vai fundindo essas mamadas. Então ele vai unindo uma mamada na outra, espaçando esse tempo. Geralmente, ele começa a espaçar o primeiro bloco noturno, por exemplo. O bebê ele tem 6 semanas de vida. Isso é um indicativo de que ele já consegue fazer cerca de 5, 6 horas seguidas de sono no primeiro bloco. E isso vale para cada semana de vida do bebê. Então, o bebê tem 8 semanas de vida, a mesma coisa. Ele pode fazer cerca de 7, 8 horas de sono contínuo no primeiro bloco noturno dele. Então, colocou ele para dormir 7, 8 horas da noite, por exemplo. Ele pode fazer 6 horas seguidas, depende das semanas de vida dele, 8 horas seguidas nesse primeiro bloco. Aí ele mama e acorda a cada 3, 4 horas novamente para mamar. Então é esperado, né, que um bebê recém-nascido mame 2, 3, até no máximo aí 4 vezes durante a madrugada. Bebê de 1 mês a 2 meses mame de 1 a 2 vezes durante a madrugada. E um bebê entre 2 e 3 meses, geralmente ele vai fazer aí uma mamada durante a madrugada. E a partir dos 3 meses, então a partir das 12, 13 semanas de vida do bebê, é esperado, né, se estiver tudo correndo bem, certinho, que o organismo dele naturalmente se organize e comece a dormir a noite inteira aí por volta de entre 12 e 15 semanas de vida. Ele naturalmente comece a dormir a noite inteira, então de 10 a 12 horas de sono contínuo sem mamar. Então a gente não vai fazer desmame noturno, você vai ver que vai ser uma reação fisiológica do seu bebê. E se por alguma eventualidade o bebê teve um período de cólicas muito intenso, problema de refluxo, ou, né, bebê APLV, às vezes demora a descobrir, ele tem alguns problemas ali, né, gastrointestinais, e a coisa embola um pouquinho, mas ele também depois se regula, se autorregula, né, você regula a rotininha dele, ele também vai começar a dormir a noite inteira, muito provavelmente 4, 5 meses de vida e até 6 meses de vida do bebê. Vou falar dos meus bebês, tá? Então, eu tô grávida da terceira. A primeira bebê, então, foi a Maria Cecília. Ela começou a dormir a noite inteira com 3 meses de vida, exatamente com 15 semanas. Ela naturalmente começou a dormir a noite inteira. Já o meu Pedro, ele começou dormindo maravilhosamente bem. Então, ele fazia muitas horas seguidas desde que chegou na maternidade. Só que com 1 mês de vida, ele começou a ficar doente. Então ele teve muitos episódios de bronquiolite. Bronquiolite, né, ela se arrasta, não foi aquela bronquiolite de ir para o hospital, ficar internado, graças a Deus, mas tinha cuidados em casa, né, um bebê tão pequenininho, nariz, da espessura de um fio de cabelo, qualquer secreção já incomoda muito. Então a doença, né, ali a bronquiolite se arrastou e aí começou a piorar muito o sono dele. Mas não era uma questão que a culpa estava na rotina, na autonomia de sono. Ele tinha uma autonomia de sono muito maravilhosa mesmo, melhor do que a da minha primeira filha. E mesmo assim, ele tinha uma noite de sono ruim, mas era por conta da doença. E aí ele só foi consolidar a noite inteira de sono com 6 meses de vida. Só que aí, percebe, né? Foi uma questão porque ele estava doente, ele demorou muito tempo até ficar com um bebê saudável, porque daí a gente entrou no inverno, ele foi emendando um vírus em cima do outro. Ele é um bebê que acaba ficando doente com muita facilidade, pegando, né, vírus com muita facilidade. E aí isso tudo atrapalhou o sono dele. Mas com 6 meses de vida, ele consolidou a noite inteira. E claro, né, quando ele tinha alguns períodos saudável, ele dormia a noite inteira eventualmente. Então ele não acordava
todas as noites, todos os dias, tá? Mas que ele consolidou a noite inteira mesmo foi com 6 meses. Já a Maria consolidou com 3 meses, mas ela começou, né, uma vez ou outra, dormir a noite inteira. É normal isso também, tá? Antes de consolidar a noite inteira, o bebê ele começa, um dia ele dorme a noite inteira, 2 dias ele acorda, noites, né, no caso, 2 noites ele acorda para mamar, aí dorme uma noite inteira, dorme uma noite inteira e mama uma noite. É bem normal ele variar, tá? Entre acordar e não acordar, até de fato consolidar. Qual que vai ser o norte de vocês? Sempre que ele acordar, você amamenta. Quando ele não acorda, você não acorda ele. Só que, quando ele fizer 3 noites seguidas, direto, sem mamar, na quarta noite, se por acaso ele acordar, você não precisa amamentá-lo. Primeiro você nina ele para ver se ele volta a dormir e não acordou por algum outro fator. Mas se ele continua chorando, claro, alimente o seu bebê, dá o mamar para ele, porque pode ser que naquele dia ele não mamou com eficiência. Mas aí você, né, faz esse ajuste e começa a compensar a mamada ali durante o dia, aumentar a ingestão, cuidar mais com essa rotina de mamadas efetivas que continua sendo muito fundamental para o bebê.